Não sei se esse é o seu caso, mas tem gente que tem dificuldade de perceber os aromas e sabores de um vinho e geralmente diz que não consegue, que não tem a técnica, quer aprender a perceber as notas que você sente ali quando está fazendo uma degustação de um vinho, por exemplo. Só que existem rótulos como esse aqui que eles não têm complexidade, ou seja, não é culpa sua que você não consegue perceber os aromas e sabores de um vinho quando o vinho não entrega isso. Não é todo vinho que tem complexidade. Existem vinhos que são muito mais simples, que carecem de camadas, de amplitude de notas, o que eu chamo de complexidade, né? Como se fosse uma régua. Quanto mais nota você tem ali, mais complexo esse vinho é. E quanto mais precisão dessas notas, quanto mais clareza você sente nelas, mais intenso é esse vinho. Então tem vinhos que não têm complexidade e vinhos que também não têm profundidade de nota. Esse é o caso, por exemplo, desse vinho aqui, que é o Marquês de Casa e Concha Chardonnay Safra 2022. É um vinho que custa na faixa de 100 a 150 reais e é um rótulo sem complexidade. Eu sinto aqui uma nota tropical, um traço de baunilha que vem da madeira, somente baunilha, nada além disso, e também uma nota de creme que vem da fermentação malolática, que é a transformação malolática também, tem esse nome, que é a transformação do ácido málico, que é um ácido mais intenso, em ácido lático. É por isso que é transformação ou fermentação malolática. Isso acontece por escolha do produtor, se ele quiser reduzir um pouco o nível de acidez do vinho e trazer essa nota mais cremosa, amanteigada, de iogurte, de creme, por exemplo. E esse vinho tem isso. Mas ele só tem essa nota sutil de creme. Então, a nota sutil de creme, um traço de baunilha ali e uma fruta tropical madura. Então, é um vinho que não tem complexidade, não tem muitas camadas para você buscar aqui. Por isso que é muito importante você beber vinhos diferentes. Não há jeito de você perceber complexidade num vinho quando você só bebe vinho barato, entende? Eu sei que vinho no Brasil é caro, tem muita gente que tem dificuldade para investir um pouco mais, 100, 200, 300 reais. Mas se você pensar bem, tem tanta coisa que é barata, que a gente acha que é barato e a gente compra aí. Quando você soma no final, você acaba pagando caro. Uma cerveja, por exemplo, você vai para qualquer bar hoje melhor, em uma cidade grande, você vai pagar 18, 20, 25 reais numa garrafa de cerveja. Tomou 4, já é 100 reais numa garrafa de cerveja. Você faz um churrasco com um monte de cerveja que você bebe ali, não é barato isso também. E o vinho ele pode ser, em alguns momentos, uma opção para que você tenha uma experiência mais ampla, você não apenas beba, você não apenas fique embriagado, você está ali para experienciar essa bebida, ter uma relação um pouco mais profunda com ela e quando você bebe vinhos melhores, você consegue fazer isso. Então eu sempre recomendo que você procure vinhos de melhor qualidade, que não necessariamente são vinhos mais caros. Existem vinhos que custam 100, 150 reais, 130, que foi o preço que paguei nesse. Ou vinhos que custam 200, 300, 500, R$ 1.000. Eu já fiz avaliação de vinhos que custavam R$ 1.000 e são vinhos relativamente simples. Não tem muita camada, muita complexidade. Vinhos caríssimos. Então nem sempre o vinho caro é um vinho melhor. Tem vinho que é barato e entrega complexidade. Tem vários rótulos que eu fiz avaliação lá no guia de vinhos que eu disponibilizo para os assinantes, vinhos de R$ 70, de excelente qualidade. Excelente não, porque o excelente eu uso como um termo para vinhos que alcançam a nota 9. Então, vinhos muito bons, 8,5, tem vários nessa faixa de 50 a 100 reais, alguns outros em maior quantidade, bons, que é nota 8 nessa faixa também, e rótulos que são 7, 7,5, ou seja, são razoáveis. Eu recomendo com ressalvas, tem muitos vinhos assim que custam 50, 60 reais, e rótulos que são superiores a esse aqui, por exemplo. Esse é o risco de você quando compra vinhos de vinícolas muito famosas, né? Geralmente, preste atenção nisso aqui, quem compra vinho de vinícola famosa, geralmente não entende muito de vinho. Ou seja, bebe aquilo que está mais na moda, aquilo que é famoso, o que está acostumado. E os produtores dessas grandes vinícolas, como eles têm um poder de marketing muito grande, eles estão em revista, em premiação e não sei o quê, eles sabem que o bebedor dos vinhos dele não tem tanto senso crítico. E aí o que ele faz? Ele pode cobrar um pouco mais caro
pelo prestígio da marca, pelo poder que ela tem, e aí você vai gastar mais em um vinho que não tem tanta complexidade, é claro. Esse vinho aqui eu bebo por educação, não é um vinho que eu indico, é caro, não tem complexidade, bebo ele por educação, mas não é um vinho ruim, daquele que eu nem beberia, mas é um vinho que não tem complexidade, não tem camadas, tem até um leve desequilíbrio, inclusive. É um vinho que não emociona. Como comédia não diverte, como drama não emociona. Mas você pode beber vinhos melhores que não sejam de grandes produtores. Esse é o segredo do mundo do vinho. É claro, se você realmente gosta dessa bebida. Porque tem gente que tem uma relação com vinho de hobby ali, final de semana bebe, e aí compra garrafas famosas, porque é o que encontra com facilidade, é compreensível isso. Não quer investir muito no seu conhecimento, na busca para entender melhor essa bebida. O problema acontece quando você gasta dinheiro com vinhos, quando você gasta o seu tempo escolhendo rótulos, quando você se dedica para criar momentos de prazer ali. E aí se você escolhe vinhos que são muito famosos e não entregam, você vai ficar refém da conta de marketing dessas vinícolas. Esse é o ponto mais importante, né? Tem muito bebedor de vinhos no Brasil que é refém de marketing, estão na conta do marketing das vinícolas. Porque, bom, se você não tem repertório, é o caso do Brasil, por exemplo. Nós somos um país que temos, veja só que coisa interessante, consumimos menos de 3 litros de vinho por habitante ano no Brasil, menos de 3 litros. Europa consome 40, 50, os países vizinhos aqui, Chile, Argentina, mais de 20, mais de 10 vezes mais do que a gente consome. Só que quando eu pego esse dado de 2 a 3 litros de vinho fino, de vinho por habitante ano, e eu extraio dessa conta os vinhos suaves de mesa, aí o negócio fica horrível. Porque sobra 1 litro de vinho fino por habitante ano no Brasil. Ou seja, consumimos muito pouco vinho fino. Quando você consome pouco vinho fino, você tem baixo repertório. Quando você tem baixo repertório, você não consegue interpretar se de fato aquele vinho vale ou não vale. E é aí que o poder do marketing entra. As grandes vinícolas sabem jogar esse jogo. Elas vendem vinhos muito caros, que não entregam complexidade, mas que tem uma marca famosa, um poder muito grande, que seduz o paladar de um brasileiro que não está acostumado a beber vinhos, e aí você fica refém. Essa é a grande questão. Boa parte do consumidor brasileiro ainda está preso ao vinho suave de mesa, e aí é outra discussão, ou quando vai beber um vinho fino, fica preso, fica refém de grandes marcas. E quando você fica refém de grandes marcas, você paga mais caro, você bebe com menos prazer, você tem menos efeito pedagógico, você aprende menos por conta da simplicidade desses rótulos e você perde a oportunidade de desbravar a diversidade do mundo dos vinhos. Quando eu criei o Guia de Vinhos, que é esse guia que te falei no começo do vídeo, que é um material que eu disponibilizo para os assinantes, a ideia desse guia é fazer com que você descubra rótulos diferentes. A ideia é essa. Eu indico ali, eu faço o caminho de avaliação do vinho, né? Visual, olfato, paladar, interpreto a bebida, vejo as camadas que ele tem ali, as características do vinho, coloco essa avaliação dentro de uma sistemática de avaliação, equilíbrio, complexidade, intensidade, persistência, emoção. Avalio esse vinho, dou uma nota para ele e dando a nota para ele eu consigo te dizer em uma frase que está dentro desse guia se eu recomendo ou não aquele vinho, quais são as características que ele tem que valem ou não valem a pena para que você aprenda mais e desenvolva autonomia. Essa busca por beber vinhos diferentes, melhores, é um caminho para você aprender sobre vinhos. Não há outra saída. É como livros, você está vendo alguns livros atrás de mim aqui. Vinho também é como livros. É uma bebida alcoólica, concordo. É uma bebida que vai fazer com que você escape da vida eventualmente. Você pode estar passando por esse momento, não tem nenhum problema. Mas é claro, não pode ser recorrente isso. Agora, se você está tratando o vinho como uma fonte de conhecimento, de experimentação da vida, de algo que vale realmente a pena você viver através do vinho, é a filosofia do enófilo. O enófilo é aquele que acredita que o vinho pode ser uma filosofia de vida, onde você viaja, tem uma gastronomia melhor, você come melhor, cozinha, se dedica a experimentar os prazeres da vida de maneira atenta e consciente. Você quer viajar para regiões vinícolas que têm alguma relação com o vinho, então você vê o vinho como uma filosofia de vida. E você quer aprender mais sobre isso. Às vezes você não é nem um enófilo, você é um aspirante. Você está começando no mundo dos vinhos, mas já está dedicado para querer aprender. O melhor caminho é você beber vinhos diferentes.
E se você quiser boas indicações, eu recomendo que você conheça, saiba como funciona o Guia de Vinhos, que é um material para te ajudar a escolher melhor. O link do Guia de Vinhos está na descrição desse vídeo, aí é só você clicar e saber como ele funciona. Beba vinhos diferentes, amplie o seu repertório, desconfie do seu paladar, porque é desse jeito, se colocando à prova, que você vai ampliar o seu repertório. Lembre-se que nem de vinho você gostava. Quando você começou a beber vinhos, você achou essa bebida estranhíssima, ruim. Você aprendeu a gostar, não só de vinho, mas de várias outras coisas. Então é isso que você tem em mente quando você vai desbravar o vinho. Abra sua mente, beba rótulos diferentes. Volto a dizer, o Guia de Vinhos pode te ajudar nesse caminho. O link está na bio. E me conte aí nos comentários se você já bebe vinhos diferentes, se você já busca essa diversidade e me indique de repente algum rótulo que você considere que tem bom custo-benefício e que entregue complexidade diferente desse aqui. Se você gostou desse vídeo, curte ele, segue a página, porque semanalmente eu trago conteúdo reflexivo e analítico sobre vinhos aqui. Nos vemos em breve. Descubra, deguste e compartilhe.